Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, né? Mais uma semana de estudos da Bíblia, mais uma semana de estudos do Evangelho de João. Então, como a gente sempre fala, né? Eu peço para que vocês possam curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrevam no canal da igreja. Não só no canal aqui no YouTube, mas também pode ir lá no Instagram da igreja, segue lá o Instagram da igreja também, que é legal. Curte lá a página no Facebook. E faz todas essas coisas aí para que para que a igreja possa crescendo cada vez mais nas mídias sociais, certo? Então, vamos estar orando para a gente começar? Então, feche seus olhos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse dia, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de estudo, Pai, eu gostaria que o Senhor pudesse estar se revelando a nós, Pai. Assim como o Senhor se revelou aos seus discípulos, assim como o Senhor se revelou a tantas pessoas na história da igreja, Pai, que o Senhor também possa se revelar a nós, que nós possamos crescer a cada dia em conhecimento e na Tua presença, Pai. É assim que eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu venho falando já, hoje é o último vídeo, hoje é o último capítulo do Evangelho de João. Nós chegamos no último já, capítulo 21. Então, hoje se encerra esses estudos de família nele, esses estudos do João, né, do Evangelho de João. Foram 21 semanas, não ininterruptas, né, não em seguidas, mas foram 21 semanas, 21 capítulos, que eu tenho certeza que foi bênção. Foi bênção para mim, porque eu aprendi muitas coisas que eu não sabia ainda. Então eu fui aprendendo, fui crescendo, fui conhecendo várias outras coisas. Eu tenho certeza para aqueles que acompanharam também aprenderam muitas coisas, porque Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, porque Ele sempre nos mostra, sempre nos ensina de várias formas, né? Eles nos ensinam no louvor, nos ensinam na pregação da palavra, nos ensinam no momento de oração, dízimos, ofertas, e também nesses momentos de estudo também, Deus ele nos ensina. Então Ele sempre arruma alguma forma para nos ensinar. E esses estudos do Evangelho de João, eu tenho certeza que Deus usou também para que a gente pudesse aprender. E semana que vem a gente já começa uma nova etapa do Família Nele, que vai ser em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Então, espero que vocês acompanhem, espero que vocês estejam aí junto comigo, para que a gente possa aprender também mais coisas sobre a vida de Paulo, por que ele escreveu a carta, para quem que ele escreveu, qual que era o mundo de Paulo ali, o que estava acontecendo para que Paulo pudesse escrever. Todas essas coisas eu tenho certeza que vai ser edificante e vai acrescentar muito mais quando depois disso você for ler essa carta, não só a Romanos, mas as outras cartas de Paulo. Tenho certeza que isso vai despertar e vai abrir os seus olhos para muitas coisas que são importantes para que a gente possa entender o contexto de tudo, certo? Então, mas vamos lá, vamos voltar para o capítulo 21 de João. Abre aí a sua Bíblia, já pega o seu caderno aí, sua caneta, já vai fazendo as suas anotações aí, porque eu tenho certeza que essas anotações te ajudam a gravar, te ajudam a memorizar, te ajudam a poder destacar as coisas que são importantes. Então, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Então, depois disso, o quê? Depois de tudo aquilo que ele tinha acontecido no capítulo 20. Após a ressurreição dele, que foi no capítulo 20, Jesus ele aparece 2 vezes para os seus discípulos. Então, depois de tudo aquilo que aconteceu, de Tomé ter tido esse encontro com Jesus ali e creu que era o próprio Jesus que tinha ressuscitado, depois de tudo aquilo, ele foi para junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Então, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Então, se a gente for ver aqui, Pedro, no capítulo 20, ele aparece só no começo. Quando eles vão no domingo de manhã, eles vão até o túmulo de Jesus e descobrem que Jesus ele tinha ressuscitado, não estava mais lá, né?
eles descobrem que o corpo de Jesus não estava mais lá, então é onde aparece Pedro. Depois o foco sai de Pedro e fica só nos outros discípulos, vai para Tomé, vai para Maria, mas não fica o foco em Pedro. Por quê? Se a gente for lembrar, alguns capítulos anteriores, no capítulo 19, né, 18, 19, onde Pedro ele pega e traz Jesus, né, ele nega Jesus 3 vezes, e aí esse momento onde ele pega e foge, né, sai dali daquela região onde Jesus estava sendo crucificado, e ele sai dali e não acompanha mais tudo aquilo que está acontecendo. Então aí ele só vai aparecer depois na ressurreição de Jesus, e o foco de Pedro sai de cena e vai para os outros discípulos, e aqui Pedro volta ao encontro com Jesus no versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então aqui é interessante a gente prestar atenção nessa parte. No versículo 4 aqui, os discípulos falam que ao romper do dia Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. É interessante porque Jesus já tinha aparecido 2 vezes aos discípulos, já estavam ali, eles tinham visto Jesus em carne e osso ali com eles, no meio deles, mas aí no momento onde Jesus aparece de novo, eles não reconhecem que é Jesus, eles parece que não acreditam que é Jesus, parece que será que é Jesus mesmo, será que não é? E aí Jesus ele pega e acaba realizando o que está como descrito aqui, né, como o seu último milagre, né, que Jesus realiza aqui no meio dos seus discípulos, que é essa última pesca maravilhosa. Que daí no versículo 7 diz: e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Então aqui Jesus ele realiza o milagre da pesca maravilhosa, o segundo milagre da pesca maravilhosa, onde Jesus pede para que Pedro jogue a rede do lado direito, depois de ter, mesma coisa que aconteceu na primeira pesca maravilhosa, onde Pedro já tinha passado a noite inteira jogando a rede, não tinha pescado nada. Mas aí, naquele primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, né, lá na primeira pesca maravilhosa, lá no começo do ministério de Jesus, esse primeiro encontro, Pedro ainda não conhecia Jesus, mas ele obedeceu, jogou a rede e eles conseguiram muitos peixes ali. Foi a primeira pesca maravilhosa. E aí, a partir de então, Jesus ele pega e olha para Pedro e fala que ele não seria mais pescador de peixes, mas pescador de homens. E ali, Pedro tem essa transformação, ele se torna um discípulo de Jesus e começa a caminhada com Jesus ali. Passaram-se 3 anos e meio, onde Jesus ele morre, ressuscita, e nesse encontro, Pedro de novo, ele pega e vai pescar. Ele vai fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Parece que Pedro estava meio sem saber o que fazer, ele meio que estava sem entender o que tinha acontecido. E aí Pedro ele pega e vai voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. E aí ele vai, começa a pescar e ele passa a noite toda e ali parece que ele não consegue pescar nada. Mas Jesus de novo aparece na frente de Pedro, aparece na vida de Pedro e faz com que de novo ele tenha essa pesca maravilhosa, onde ele pega e fala de novo para Pedro: jogue a sua rede do lado direito, assim como foi na primeira vez. E ali ele pesca, e aí ele levanta e sai dali com a rede cheia de peixes, 153 grandes peixes, foi o que Pedro conseguiu nessa segunda pesca maravilhosa.
E esse é interessante, né? Como Jesus ele aparece dessas formas de Pedro, ele aparece para Pedro dessa forma, e é onde Pedro ele consegue se sintonizar de novo. Você vai ver aqui, na continuação aqui no versículo 12, que Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E este já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. E então, como eu tinha falado, no começo, no capítulo 20 de João, Jesus já tinha aparecido 2 vezes, então essa era a terceira vez que Jesus se aparecia. Todos eles estavam olhando para Jesus, viu tudo aquilo acontecer, viu o milagre acontecer, então nenhum deles tinha coragem de perguntar: quem que é você? Eles já sabiam que era Jesus. Mesmo, talvez por algum motivo, eles não conseguiam acreditar, não conseguiam ver, não conseguiam reconhecer Jesus, mas eles não precisavam perguntar porque eles sabiam. Eles sabiam como Jesus fazia. Jesus ele partiu o pão e deu o peixe. Esses atos de Jesus, essas ações de Jesus eram muito característicos dele e o que marcavam bastante a vida dele. O ministério de Jesus com seus discípulos. Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Então aqui, antes da gente começar a ler esse versículo 15, aqui a gente percebe que o foco está todo em Pedro. Por que será que está o foco todo em Pedro? Aqui era onde Pedro ele precisava desse encontro com Jesus. Pedro provavelmente estava muito triste, estava muito magoado, estava com o coração entristecido por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que Pedro tinha feito. Porque antes de Jesus se entregar, antes de Judas trair Jesus, Pedro tinha dito na última ceia que ele daria vida por Jesus. Se alguém fosse matar Jesus, ele daria vida. Logo em seguida ele pega e nega Jesus, diz que não conhecia Jesus. Então isso provavelmente deve ter entristecido muito o coração de Pedro. E aí vem Jesus nessa terceira aparição, nessa terceira vez que Jesus se mostra aos discípulos e vem tratar exatamente o coração de Pedro, onde Pedro precisava desse encontro com Jesus. Então você vai ver que o capítulo 21 é totalmente focado nesse tratamento de Jesus no coração de Pedro. Então vamos lá, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Essas 3 perguntas de Jesus é interessante porque ele faz já sabendo a resposta, mas ele faz para exatamente isso, para curar o coração de Pedro. Jesus pergunta: você me ama? E ele diz que sim. Você me ama? E ele diz que sim. Você me ama? E ele diz que sim. E em cada resposta que Pedro dava sim, quando Jesus perguntava: você me ama? E Pedro respondia que sim, Jesus ele dava uma função, dava um trabalho, dava uma posição para Pedro. E qual que era essa posição? Pastorei as minhas ovelhas. Pedro seria, depois lá em Atos a gente vê que Pedro seria um dos pais da igreja, né? Os líderes da igreja. Atos começa quase até o capítulo 10, mais ou menos, é totalmente focado em Pedro, nas ações de Pedro e João, né? Nas ações de Pedro, onde Pedro ele cura as pessoas, cura o paralítico que estava lá na frente do templo, onde Pedro ele prega, 3.000 pessoas são salvas. Pedro prega de novo, quase 5.000 são salvas, e aí Pedro vai fazendo, Pedro é preso por causa dessas pregações, ele apanha, ele faz, mas Pedro está ali na frente,
sempre tentando fazer com que aquilo que Jesus pediu, pastorei as minhas ovelhas. Então é Pedro que toma essa iniciativa, juntamente com João e os outros discípulos, mas Pedro está sempre ali encabeçando as coisas e começam. Aí em Atos depois o foco sai um pouco de Pedro e vai para Paulo, que é onde Paulo ele começa o seu ministério, né? Ele aceita Jesus e começa o seu ministério e foca mais em Paulo, mas Pedro tem um papel muito importante no começo da igreja. E tudo isso devido a isso aqui que Jesus fala, pastorei as minhas ovelhas. Então é interessante a gente ver que Jesus veio, se apresentou a Pedro, apareceu a Pedro, cura o coração de Pedro e lhe dá um novo trabalho, e lhe dá uma nova posição, e lhe dá uma nova forma de viver e viver Cristo, né? Isso que é interessante, porque antes, enquanto Jesus estava aqui, Jesus não deu nenhuma posição a mais para ele, não fez dele o mais importante, alguma coisa assim, não. Ele era um discípulo como todos os outros. Mas agora que Jesus estava para voltar ao Pai, estava para ir ao céu, então ele precisava deixar alguém aqui que pudesse fazer esse serviço. E Pedro foi escolhido. Pedro foi aquele que estava à frente dessas todas as coisas. Versículo 18. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas, quando você for velho, estenderá as mãos, e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. E aqui é interessante também esses versículos, o 18 e o 19, porque Jesus ele pega e fala disso como Pedro haveria de glorificar a Deus em sua morte, mas é interessante que a tradição, né? A tradição diz que Pedro, quando ele vai morrer, ele é um dos mártires da igreja, né? Ele vai morrer em prol de Cristo, em prol do Evangelho, em prol da pregação. E aí, quando ele vai morrer, eles vão crucificar Pedro. E eles pegam, que diz a tradição, fala que Pedro não queria ser crucificado igual ao seu Senhor. Então eles pedem para colocar, Pedro pede para colocar ele de cabeça para baixo, né? A cruz invertida, para não morrer como Cristo morreu, da mesma forma que o seu Senhor morreu. Então é uma forma, isso é a tradição que diz, mas é interessante porque isso era uma forma que Jesus disse que ele iria glorificar o nome de Deus em sua morte. Então, Pedro era sempre, a gente tem essa leitura, né, de Pedro que ser sempre explosivo, sempre tomar a frente das coisas e querer fazer da forma dele e tudo. E Jesus fala, quando você era novo, você fazia tudo isso. Mas agora, quando você for velho, você vai ver que não é dessa forma que acontece. E a sua morte vai glorificar o nome de Deus. Então Jesus já mostrando como que iria acontecer. E depois disso, Jesus disse, siga-me. Então, para finalizar, para trazer Pedro para perto, para totalmente fazer aquela cura 100%, Jesus não faz nada pela metade. Então, para completar tudo, Jesus disse, siga-me, vem comigo, anda comigo que vai estar tudo certo. Versículo 20. Então Pedro voltou-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? De quem que ele está falando aqui? De João. Nós sabemos também que João foi um dos últimos, ou talvez o último discípulo a morrer. Por quê? Porque João, e também o Evangelho de João, como nós falamos lá no primeiro capítulo, lá no primeiro vídeo de João, o Evangelho de João foi um dos últimos a serem escritos. Tanto o Evangelho de João, como, por exemplo, o Apocalipse. Foi um dos últimos a serem escritos. Foram o último, porque João estava preso numa ilha de Patmos. Ele estava lá preso,
e ele ficou lá e provavelmente ele morreu de velhice mesmo, morreu lá exilado nessa ilha, e é por isso que Jesus ele pega e fala, né, que os outros todos morreram porque foram mortos, né? Foram pegos, sofreram essas mortes, como Pedro, Tiago e todos os outros morreram dessa forma. Paulo morre assim também, mas João não. João ele foi preso e ficou exilado e provavelmente morreu de morte natural, de velhice mesmo. E foi um dos últimos, ou talvez o último discípulo que viu a Jesus e que morreu por último, que foi o último. Versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, assim se encerra o Evangelho de João, onde João ele pega e diz que o testemunho dele é verdadeiro, que tudo aquilo que ele disse é verdadeiro, e que ele contou só uma pequena parte, uma pequena fração de tudo aquilo que Jesus fez durante o ministério dele. Nós sabemos que Jesus fez muitas e muitas coisas que não estão escritas na Bíblia, porque os evangelistas, né, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a hora que eles foram escrever e selecionar os milagres e todas as coisas que Jesus fez, eles selecionaram aqueles que provavelmente foram os mais impactantes, aqueles que chamavam mais atenção, aqueles que as pessoas comentavam mais, porque, só pra gente saber, não era enquanto Jesus estava andando que ia escrevendo, né, que eles iam escrevendo. Depois disso tudo que aconteceu, depois Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, depois de muito tempo é que foi começar a se escrever os evangelhos para que não viesse a esquecer, para que não viesse a acabar todo esse movimento. Foi por isso que começaram a escrever. Então, fizeram dessa forma para poder registrar e não se perder nada, porque na tradição oral vai acabando, né? Uma hora você vai falando, e aí eu falo para você, você escuta de uma forma e fala para outra pessoa de uma outra forma. Conta, às vezes aumenta um pouco, ou diminui um pouco, e assim vai. Imagina ao passar do tempo, a história ia se acabar, ia sumir, e não ia ter mais fontes seguras para isso. E é por isso que foram escritos todos esses evangelhos, e é por isso que João escreve todos esses milagres e esses ditos, esses ensinamentos de Jesus, e também Mateus, Marcos e Lucas escreveram todos eles para que a gente pudesse ter algo concreto, algo firme, algo que não iria se acabar com o tempo, né? Mas Jesus fez muito, 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 muito mais do que aquilo que está escrito aqui. Assim como ele faz nas nossas vidas. Ele às vezes faz muitas e muitas coisas que às vezes a gente nem se dá conta daquilo que Jesus fez. Mas Jesus que fez. E imagina o que ele deve ter feito no meio dos discípulos, no meio lá em Israel, em Jerusalém, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, dos conhecidos. Imagina quantas coisas, imagina quantos ensinamentos que Jesus não deve ter deixado. Mas o que nós temos é isso que está escrito na Bíblia, é isso que os evangelistas escreveram e é isso que nós temos como base para tudo aquilo que nós cremos. João disse lá no capítulo 20, no final do capítulo, ele diz assim, versículo 31 do capítulo 20. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse foi o motivo, para que a gente possa crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse foi o motivo de ter escrito isso, e é por isso que nós temos esse Evangelho de João. Amém? Então, é assim que nós acabamos o nosso Evangelho, é assim que se encerra essa maratona de estudos, de 21 estudos, 21 semanas, 21 livros. Espero que vocês, 21 capítulos, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e te espero semana que vem para a gente começar uma nova parte dos estudos que é lá em Romanos, certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.